Olá, estamos iniciando Folha na TV pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o médico especialista em saúde da família e professor universitário Teófilo Guimarães. Doutor Teo, seja bem-vindo. Obrigado, Cícero. Bom dia a vocês todos. É um prazer estar aqui e ter aceitado o teu convite. Doutor Teo, todos os anos fala-se em dengue, chikungunya, zika e, sobretudo, o temor sobre a influenza H1N1. Falando em termos de saúde pública, o que realmente mata no estado de Alagoas? Bom, Cícero, o estado de Alagoas, não diferente de outros estados da nação brasileira, tem passado por algumas situações que colocam a população em risco, né? Então, essas doenças que você citou são algumas delas, né? Dentre outras. Nós temos outras, inclusive, com índice de óbito muito mais elevado do que essas aí que você citou, como a própria tuberculose. Há um grande temor sobre a H1N1. Por que isso, doutor? Então, a H1N1 está na mídia, né? Está na mídia, é uma doença que tem sido tratada, tem sido falada já há um bom tempo, né? É uma doença que não circulava no país, um vírus que não circulava no país, de repente esse vírus entrou no país. Hoje, ela é considerada uma gripe dentre as outras, né? E que é uma gripe comum hoje, e com algumas pessoas podendo agravar, podendo complicar, se não for bem cuidada, lógico, com essa gripe. Então, lógico, tudo que pode atingir, Cícero, todas as camadas da sociedade, gera toda essa repercussão, não tenha dúvida. As doenças que incidem numa camada mais pobre da população, apenas numa camada mais pobre da população, a gente não tem tanta repercussão. Mas veja, a gripe H1N1, ela não vai escolher em quem ela vai incidir, né? Da camada mais pobre da população até a pessoa com o melhor recurso. Quando atinge alguém de uma camada mais elevada, claro, não tenha dúvida. É maior, não tenha dúvida que a repercussão é maior. Gera esse temor todo. Gera impacto na mídia, gera impacto nos indicadores, gera um impacto social bem mais forte. Mas em Alagoas, então, doutor Teo, o que realmente está matando? Quais são as doenças que efetivamente mais matam? Em Alagoas, não sei se especificamente em Maceió. Bom, eu acho que não tenho muita dúvida que a violência ainda é o que mais vitima as pessoas aqui no estado, né? Então, a violência no trânsito, a violência urbana, a violência social, a violência, a condição de vida do cidadão, né? O desemprego, a fome ainda e algumas situações de miséria que a gente ainda tem assistido. Então, não tenho dúvida que ainda são essas as causas principais. Mas nós temos doenças aí que podiam estar exterminadas do nosso país. A tuberculose é uma delas, Cícero. E a tuberculose, nós temos exemplos de internação por tuberculose de pacientes que abandonam o tratamento, que não tem uma boa condição para receber esse tratamento, que não tem uma equipe de saúde para acompanhá-lo ainda, né, próximo à sua casa, próximo à sua residência. Ainda falta diagnóstico precoce para muitas doenças. Então, o HIV, a tuberculose, as hepatites ainda estão acima de qualquer outra situação, até dessas que você falou mesmo da dengue, apesar de a gente ter essas epidemias de dengue, de gripe acontecendo. E as outras doenças que aí também tem um índice de mortalidade alto, que são as doenças cardiovasculares, né? Os infartos, AVCs, as doenças crônicas que acabam também vitimando boa parte da população. E pelo mesmo motivo, Cícero, falta de cuidado básico, falta de atenção básica, falta de atenção primária e de intervir nessas doenças o mais cedo possível. Por falar em atenção básica, em atenção primária, você tem uma vasta experiência em trabalhos nessa área. Como avalia o trabalho que é feito nesse setor em Alagoas e mais especificamente em Maceió? Bom, Cícero, antes de a gente falar especificamente do nosso estado ou da nossa cidade, eu gostaria de deixar aqui para você e para as pessoas que nos assistem uma informação que às vezes não é tão veiculada, né? O que é essa atenção primária? O que é essa atenção básica, né? E qual é a importância dela, Cícero? Então, veja, a atenção primária é o primeiro contato de um serviço de saúde com a sua comunidade.
né? Então, é a porta de entrada de um sistema de saúde, seja no Brasil, seja em qualquer país do mundo. É onde você identifica, onde você implementa as ações primárias, as primeiras ações para promover saúde, para prevenir doenças, para curar os problemas assim que eles aparecem, para controlar aqueles problemas que não têm cura, mas vão precisar de um acompanhamento a vida inteira. As pessoas vão ter que ter um acompanhamento sequenciado a vida inteira, no caso das doenças crônico-degenerativas. E essa atenção primária ela tem que estar muito bem estruturada para poder dar esse resultado. Então, qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país que investe bem na atenção primária, os indicadores de saúde são os melhores possíveis. Você tem resultados significativos. O nosso Brasil é um exemplo disso. O quanto a gente conseguiu reduzir mortalidade infantil, reduzir desnutrição infantil com a implementação de serviços de atenção primária. A gente ainda precisa melhorar muito nesse aspecto, mas a gente já melhorou. Agora veja, Cícero, a atenção primária, historicamente, ela está enraizada num princípio que você deve conhecer muito pela sua formação, no princípio do direito social, da justiça social, tá? Então, a justiça social, a equidade e o reconhecimento do direito fundamental à saúde, a atenção primária se embasou teoricamente nesses direitos. Você tem uma ideia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lançada em 1948, já falava disso. Já dizia no seu artigo 25, todo ser humano tem direito a ter uma qualidade de vida que seja capaz de assegurar tanto para ele quanto para a família dele, tá? As ações de saúde, de bem-estar, de segurança, de moradia. Tá? Então, a atenção primária nada mais do que seguir o que diz esse artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Então, veja. Algo quase secular. Né? Exatamente. Então, veja, seguir isso aí, estabelecer uma justiça social para uma população, para uma cidade, para um país, nada mais é do que assegurar os direitos que todo cidadão deve ter. Então, por que não se investe em atenção básica, doutor Theo? Ou pelo menos não se investe o que deveria se investir? É porque não dá voto, dentro de uma análise política, é muito caro. Qual o motivo de não se investir na atenção básica, uma vez que tantos benefícios traz, né, para toda a sociedade? Em muitos países, e o Brasil não é diferente disso, né, em muitos países os serviços de saúde eles começaram de uma forma inversa. Então, sempre existia a lógica que para você começar um serviço de saúde no local, a primeira coisa que você tinha que fazer era construir um hospital. Era ter um grande hospital, era ter um grande serviço. Então, a lógica de construção, de formação do sistema de saúde em alguns países, o Brasil também foi assim, no Brasil também acabou sendo assim. A saúde começou pelos serviços mais especializados. Né? Então, primeiro se investia em grandes serviços, primeiro se construía hospitais, primeiro se construía centros cirúrgicos, centros de terapia intensiva, para depois se perceber que você poderia estar agindo aonde as doenças começavam. E o Brasil demorou muito tempo para isso, infelizmente. O Brasil, você vê, a atenção primária no Brasil começou a ser estruturada e construída em 94, muito recente, 1994. Né, as primeiras organizações de unidades de saúde de uma forma organizada dentro da atenção primária, com as primeiras equipes de saúde da família, com equipes multidisciplinares, com ação direta na própria comunidade, né, é bem recente no nosso país. Então, e isso já com uma estrutura grande de serviços secundários e terciários montado nesse país. Inclusive com o setor privado trabalhando também nesse segmento. Talvez porque se gere mais lucro, né? Isso, sempre é mais caro você... A lógica do capital fala o seguinte, sempre é mais caro e sempre é mais lucrativo você atuar naquilo que tem um retorno financeiro maior. Né? E como nós trabalhamos dentro de uma lógica de pagar por procedimento, pelo que é executado, então é claro que o lucro de uma cirurgia, o lucro de uma diária numa UTI, o lucro de um transplante, de uma diálise, de uma hemodiálise, né? Na lógica de mercado é bem Na lógica de mercado é muito mais interessante do que você investir no cuidado primário, na atenção primária. Sendo que aí é onde entra um outro aspecto. Na hora que você quer estruturar essa construção na atenção primária, você não pode escolher pessoas. Você não pode dizer assim, não,
Eu vou trabalhar com a hemodiálise com quem está precisando, vou trabalhar com a UTI com quem está precisando, mas eu vou trabalhar a atenção primária com quem? Aí é com toda a população. Então é lógico que aí você também vai ter um custo alto. Isso aí também vai ter um custo. Só que um custo alto que vai ter, Cícero, uma devolutiva sem dúvida no futuro. Uma devolutiva de qualidade de vida e de redução de gastos com esses que são altos hoje para o Brasil todo, tanto no setor público como no setor privado. Né? Uma redução de gastos ao longo do tempo, porque você está cuidando melhor das pessoas, as pessoas estão adoecendo menos, certo? Então você tem um controle melhor dos agravos, das doenças e deixando uma população seguir mais saudável. E no caso mais específico aqui do Theo, de Alagoas e Maceió, em que pé anda a atenção básica, a atenção primária aqui no nosso estado e na nossa capital? Então veja, o estado de Alagoas, ele segue uma linha que é um padrão hoje, quando você vê o padrão de cobertura, o indicador de cobertura de atenção primária no Brasil. Tá? Então, o estado de Alagoas tem uma cobertura em torno de 76% de equipes de saúde da família hoje no estado. Com a maioria dos municípios com a cobertura de 100%. Município como Arapiraca, por exemplo, né, com mais de 200 mil habitantes, com uma cobertura de 97%. De serviço de atenção primária, né? Isso mostra que quase toda a população, por exemplo, de Arapiraca, tem algum serviço de saúde próximo à sua residência e organizado para dar uma atenção inicial, ser a porta de entrada, ser o primeiro contato para essa população. Então, realmente, isso é um avanço muito bom. Nós temos um problema em Alagoas que é Maceió, né? Assim, a situação de Maceió requer um cuidado maior, requer uma atenção maior do poder público, tanto do Estado como do nível federal, como da própria gestão municipal. E lógico que os gestores municipais estão cientes disso, né? Nós temos 27% de cobertura de atenção primária. Nós temos 1.012.382 habitantes. Ou seja, apenas 27% desta população, né? Maceió é a 14ª população do Brasil, Cícero, das capitais. De 1 milhão e pouco, mais ou menos perto de 300 mil pessoas. Tem essa assistência em atenção primária. Mais de 700 mil pessoas não têm atendimento. Ainda estão sem essa assistência, ou atende de uma forma incipiente, assim, não tão organizada como essa população que tem essa assistência. Excetuando-se aí no caso, doutor Theo, a questão de quem tem plano de saúde, leva-se em consideração esses números? Sim. Porque o estado de Alagoas, lógico, pelo próprio perfil da nossa população, pelo perfil econômico, nós temos uma cobertura de população que tem acesso a serviços privados de saúde, um percentual pequeno comparado com outras capitais do Brasil, comparado com Porto Alegre. A questão econômica, né? Lógico, então, por exemplo, Porto Alegre, você tem mais da metade da população de Porto Alegre tem um plano de saúde. Mas mesmo assim, Cícero, Porto Alegre tem uma cobertura de 54% de atenção primária. Uma capital com 1.479.000 habitantes. Nós temos aqui em torno, qual percentual aqui, mais ou menos, né? Não precisa ser um número exato de em torno de 10% da população tem acesso a plano de saúde aqui. Entendeu? Então é uma parcela pequena. 90% são usuários exclusivos do SUS. E destes, só 27% tem um serviço, não acesso ao SUS, lá, acesso à atenção primária. É lógico que esses 70% tem acesso à urgência, à emergência, toda a população alagoana tem acesso ao SAMU, tem acesso ao HGE, tem acesso às UPAs. Serviços, né? De urgência são serviços, mas não. A gente está falando da cobertura em atenção primária. Isso, básica. Que é o que melhoraria, inclusive, Cícero, aí é onde está a história. A importância da atenção primária ela é extensiva. Né? Por quê? Ela não se resolve apenas por si só, né? Apenas per si. Ela vai além disso. Porque na hora que você tem um serviço organizado de atenção primária, você desafoga a emergência, você desafoga a urgência, você desafoga a internação domiciliar, a internação hospitalar, então, a internação domiciliar também. Que hoje, por exemplo, são vivenciados no HGE, poderiam ser evitados, não de repente com a ampliação em si da estrutura, mas com a boa atenção primária, porque evitaria que pessoas chegassem até lá. Claro. Isso é bem claro.
Tá? Nós necessitamos de mais leitos hospitalares no nosso estado? Sim, mas necessitamos muito mais de ambulatório de atenção primária. Por falar em leitos hospitalares, doutor Theo, o governo do estado irá entregar o Hospital Metropolitano. Na atual conjuntura da saúde aqui do estado, há condições de se prestar um serviço de excelência nesses 2 hospitais, uma vez que a gente sabe que a situação não é tão boa no HGE, né? A questão da manutenção, tudo que envolve os custos da manutenção de um hospital como o HGE. E esse novo equipamento de saúde, que também deve custar muito caro, como conciliar se a gente tem um que não funciona tão bem? Vamos ter 2 funcionando bem ou 2 também precarizados? A gente acredita, Cícero, que o governo do estado tem essa noção, tem essa visão de que nós precisamos melhorar, precisamos ampliar os serviços de saúde a nível do estado, não tenho dúvida, mas precisamos também adequar, entendeu? E otimizar aqueles que já funcionam, os que já estão funcionando, que já prestam um serviço a essa população há muitos anos. Porque a HGE funciona parecendo aqueles hospitais de campanha de guerra, né? As pessoas nos corredores, ou seja, demonstra claramente que há falta na estrutura, que há deficiência. É por isso que eu pergunto, doutor Theo, será que nós teremos 2 equipamentos funcionando precariamente? Isso vai resolver? Qual seria a melhor solução? Resolver o que a gente já tem, deixar aquele funcionando bem? Ou se o senhor acha que realmente é necessário o implemento de mais esse equipamento de saúde, que é o Hospital Metropolitano? Como eu falei, Cícero, as duas coisas estão corretas. Nós precisamos ampliar os serviços, porque por melhor estrutura que você tenha no HGE hoje, a melhor condição que você dê para o HGE, para o Hospital Elvio Alto, no qual eu trabalho, lá na emergência também. É o hospital conhecido como HDT, né? Isso, hospital de referência nas doenças infecciosas, AIDS, tuberculose, meningite, H1N1, dengue, tá? Então, por melhor estrutura que a gente consiga chegar nesses serviços, e eles vão precisar realmente melhorar bastante a sua estrutura, mas por melhor que a gente consiga, eles não vão dar condição de dar uma boa assistência pelo quantitativo populacional hoje do estado. Porque, como eu te falei, Maceió é a 14ª cidade brasileira em termos populacionais, 14ª capital, entendeu? Então, ela tem uma população grande. O estado de Alagoas é um estado com uma população considerável. Se você compara, por exemplo, Maceió com Florianópolis, uma cidade que tem uma condição social muito diferenciada da nossa, mas Florianópolis tem 400 mil habitantes. Maceió tem mais de 1 milhão. Então, é lógico. Então, você não pode imaginar que com a mesma estrutura hospitalar que você tem há muitos anos, olha o tempo que existe o hospital que eu trabalho, o Hospital Elvio Alto, né? E outros serviços que são também de muito tempo. Então, lógico que está certo quando o governo do estado quer ampliar, mas também é necessário fazer isso que você falou. A gente precisa ampliar o serviço, mas precisa cuidar daquilo que a gente já tem. E cuidar muito bem daquilo que a gente já tem e que vem prestando serviço há muitos anos. Então, em termos de profissionais de saúde, eu acho que o estado não precisa se preocupar. Nós temos profissionais de saúde para trabalhar nesse serviço, nesses hospitais, tá? Médicos, enfermeiros. Não vai haver carência de profissionais. Não é esse o problema. Nós precisamos melhorar a estrutura. Dar mais condição para que esses profissionais trabalhem, seja nos hospitais que vão abrir, seja nos que já estão funcionando há mais tempo. Vou deixar uma pergunta, antes da gente fazer o intervalo, doutor Theo. Peço que o senhor responda somente após o intervalo. No setor público, principalmente, há necessidade de se estabelecer prioridades. Portanto, onde investir? Saúde da família atrelada à prevenção, pesquisa, tecnologia, estrutura física, material humano. Qual o caminho para Alagoas sair da ala vermelha da saúde? A gente volta já. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa.
Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o médico especialista em saúde da família e comunidade, médico do HDT, do plano CACI, né, do Banco do Brasil, professor da UNIT, professor universitário, Dr. Theo. Dr. Theo, deixamos uma pergunta antes do intervalo. Sobre a questão da prioridade, principalmente no setor público, diz que o cobertor é curto, né? Quando a gente cobre a cabeça, descobre os pés. Então, você tem que priorizar. Então, qual o melhor caminho? No que a saúde deve priorizar? Então, Cícero, nós temos que ser estratégicos. Em saúde, você tem que trabalhar com estratégia. Tá? Estratégia é fundamental quando a gente tem uma situação difícil. Né? Não adianta só ter boa vontade, querer agir. Se você não é estratégico, você pode até ter pensado em fazer o melhor, e esse melhor não é o que vai acontecer. Então, numa situação onde a gente ainda tem, como eu te falei, como a gente falou antes, uma necessidade de ampliação e de qualificação da nossa atenção primária, tá? Esse é o ponto, não tenho dúvida, esse é o ponto que tem que ser atacado. O ponto onde deve se voltar o maior volume possível de investimento. E eu vou te dar um exemplo disso, eu vou dar um exemplo para vocês disso, como que isso é verdadeiro. Tá? É só a gente se voltar para o que está acontecendo hoje no setor privado. O setor privado não tem tido problema de carência de serviços secundários, de serviços terciários. Não é um problema das pessoas que têm um plano de saúde, dizer assim, não, eu tenho isso aqui e está faltando um hospital, está faltando um laboratório, está faltando isso aqui, está faltando o exame. Então, rapidamente, doutor Theo, para que o telespectador possa entender, o que seria o setor secundário, serviços secundários e terciários? Isso. Como a gente está falando de atenção primária é onde a gente tem o primeiro contato, onde a gente vai lidar com 80% dos problemas de saúde que podem acontecer numa comunidade. Além dos problemas de saúde, também é lá onde a gente vai atuar prevenindo doenças, fazendo as campanhas de promoção à saúde, de prevenção, com vacinação, com educação e saúde dessa população. Isso é o setor primário, setor de atenção básica, o setor de atenção primária. O que é setor secundário, o que é setor terciário? Setor secundário é onde você, além desses problemas mais comuns que uma população tem, você pode identificar alguma situação que não dá para resolver lá na atenção primária, que você vai depender de um serviço especializado. Você vai depender de um profissional da cardiologia, de um profissional da oftalmologia, você vai depender de uma cirurgia, seja uma pequena cirurgia ou uma grande, de um exame mais complexo, certo? Então, aí você encaminharia o paciente para um setor secundário. E o paciente pode ter um agravo, pode ter um acidente de trânsito, pode ter tido um AVC, pode estar com uma doença crônica que precisa de uma atenção mais especializada ainda do que o próprio setor secundário, do que simplesmente o consultório de um especialista. Ele está precisando de uma internação hospitalar, ele está precisando de uma internação em unidade de terapia intensiva, ele está precisando de realizar procedimentos de alta complexidade para tratamento do câncer, para tratamento de uma doença mais rara. Então, esses serviços são oferecidos nos setores terciários e quaternários da atenção, que são os hospitais especializados, que são os centros de terapia intensiva, certo? Então, a saúde está dividida em grau de complexidade pelo aspecto da doença. Isso não quer dizer, Cícero, eu gosto muito de enfatizar isso não quer dizer que a atenção primária não seja complexa. Evitar que as pessoas adoeçam é extremamente complexo. Requer conhecimento, tecnologia, talvez dedicação, aí, sem dúvida, pesquisa. Seja o trabalho mais importante. Se você evita que a pessoa fique doente, entendeu? Então não é tão simples fazer isso. A maior riqueza para ela. Se você não tem um serviço de atenção primária altamente capacitado, ele até está lá, mas ele não consegue dar os resultados que você esperaria dele. Né? Isso é em qualquer segmento. Se você tem um centro cirúrgico e não tem equipamentos suficientes para
resolver um problema de alguém, você não vai conseguir resolver. Você precisa ter o centro cirúrgico, ter o profissional capacitado, ter o material adequado, ter a medicação adequada. Na atenção primária não é diferente. Você precisa ter a unidade básica de saúde, você precisa ter o profissional capacitado, os profissionais capacitados, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agente comunitário de saúde. E você precisa ter uma estrutura para que isso funcione. Você precisa ter um laboratório de suporte, você precisa ter exames saindo com resultado em tempo satisfatório, você precisa ter toda uma estrutura, uma rede de apoio para que esse serviço de atenção primária também funcione bem, seja resolutivo. Tem que funcionar bem. Senão ele não é resolutivo, senão você não tem. Então, voltando ao que eu estava te falando. Você dá uns exemplos. O exemplo da atenção do serviço da rede privada, que mostra a importância da atenção primária. Vejam só. Há muito tempo que a rede privada vem crescendo no nosso país, até por conta de tudo isso que a gente tem falado aqui, que você questionou, né? Na hora que o serviço público começa a ter suas dificuldades, sempre vai ser um espaço para o crescimento do setor privado. Assim foi na educação, assim tem sido na educação e não é diferente na saúde. Não é diferente em setor nenhum. Tá? Então, o setor privado cresce em detrimento de uma falência assim, ou de uma queda muito acentuada dos serviços públicos. Então, veja só. Quando a gente bate o olhar no setor privado, a gente vê que ele também seguiu a mesma linha, vem seguindo a mesma linha do sistema público, priorizando o nível terciário da saúde e o nível secundário. Então, o que a gente tem nas operadoras de saúde? Vários médicos especialistas na rede e uma rede hospitalar de suporte. Ou seja, dentro do setor privado também se espera que as pessoas adoeçam para serem cuidadas. Elas também trabalharam com adoecimento, elas também priorizaram o adoecimento na sua forma de cuidar. E isso, ao longo do tempo... O foco é no adoecimento, não na prevenção. E onde é que está o problema? Ao longo do tempo, essas operadoras perceberam, então hoje é uma discussão nacional de todas as operadoras, de todos os planos de saúde, de como elas não estão conseguindo dar conta mais disso. Porque o grau de adoecimento cresceu tanto, avançou tanto, porque... que a estrutura não comporta. Se a gente não está prevenindo... além da estrutura física não comportar, os hospitais começam a ser pequenos... A gente não previne, que as doenças aconteçam, então mais pessoas vão ficar doentes. E o pior de tudo, vai precisar usar o sistema. Pior de tudo é que essas operadoras, esses serviços já não estão conseguindo sobreviver. O custo para a manutenção desses serviços começou a ficar maior do que a arrecadação que essas operadoras estão fazendo. Então, muitas das operadoras começam a sentir o peso dessa forma de atuar com a saúde. Entendeu? Então, isso em qualquer lugar do mundo, não tem economia, não tem país rico do mundo que consiga manter um serviço de atenção à saúde se ele não tiver uma atenção primária na retaguarda funcionando bem. Então, as operadoras no Brasil passaram a perceber isso. Eu trabalho numa operadora como médico de família. E essa operadora vem percebendo isso, o quanto ela já conseguiu avançar em termos de redução de gasto, de internação hospitalar, quando investiu na atenção primária. E outras operadoras estão fazendo a mesma coisa. Tipo de serviço. Passou a fazer a atenção primária. No caso é a CACI, o seu trabalho. Isso. Hoje a Unimed tem feito isso, a CACI já faz isso há mais de 15 anos. Certo? A Unimed começou a fazer isso. É o exemplo, vamos assim, mais bem elaborado atualmente. É o melhor exemplo na rede privada que nós temos, é o da CACI? É o da CACI, a CACI que tem a maior expertise em atenção primária hoje no país, das operadoras de saúde, pelo tempo que vem fazendo, pela discussão acumulada e pelos resultados que ela já tem, que ela já pode citar e falar dos seus resultados operacionais por ter investido na atenção primária. E isso levou que a ANS, a agência que regula o setor privado, passasse também a estimular que todas as operadoras passassem também a ter na sua rede credenciada médicos de atenção primária, clínicas de atenção primária e serviços de atenção primária. Então, algumas operadoras hoje já percebem isso, a importância disso, que não dá para esperar as pessoas adoecerem. Você tem que intervir antes do adoecimento, se você quiser ter realmente uma saúde de qualidade, seja no setor público, seja no setor privado. Não tem diferença, a lógica é a mesma, entendeu? Países como o Canadá, dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo, entendeu? É onde você tem o melhor serviço de atenção primária do planeta. Então, está claro por que o país tem uma boa saúde. Porque tem uma boa atenção primária funcionando. 50% dos médicos canadenses... Saúde, talvez, doutor Theo, gasta até menos, né? Isso, exatamente. Gasta menos que o país. Não, exatamente. Quando você tem um bom serviço funcionando, quando você tem uma boa saúde funcionando no país, não é porque você gasta muito, não. É porque você gasta adequadamente. Você
você tem seus gastos todos equalizados e todos bem equacionados, e sabendo em que você está gastando, para que você está gastando e os resultados que você tem com esses custos, com esses gastos, certo? Então você veja, que eu estava falando do exemplo do Canadá, mais de 50% dos médicos canadenses atuam na atenção primária, entendeu? E são bem reconhecidos, são bem valorizados, certo? E existe um estímulo muito grande na medicina canadense que os profissionais de médicos daquele país busquem a atenção primária como opção de trabalho, uma opção real de trabalho. E são valorizados, devem com certeza serem bem remunerados, não é? Então com isso prestam também um serviço, né, de alto nível. Isso. E a gente aqui, infelizmente, percebe que os profissionais da saúde não têm a valorização que deveria ter. É isso, doutor Théo? Isso. Tanto em valorização, Cícero, no caso do retorno financeiro, de quanto se paga, quanto se gasta com esses profissionais de atenção primária. Muito com saúde na área médica é quem são os empresários da saúde, né? Quem comanda setores, empresas, né? E ainda é quem faz procedimento, ainda é quem lida com, como eu falei para você, com o setor secundário e com o setor terciário da saúde. Então, por isso que quem está lá há um estímulo prevenindo a doença, que é muito importante, é desvalorizado. Não é à toa que há um estímulo há muitos anos, né? Isso é histórico no nosso país, das especialidades médicas que atuam no setor secundário e terciário serem as mais procuradas pelos egressos, pelos estudantes quando saem das universidades, né? As especialidades que lidam, que dão um retorno maior universidade financeiro. Pensando quais são as melhores especializações que vão trazer mais dinheiro, né? Mais retorno. Então, veja, tá posto uma mudança nesse setor. Hoje as universidades, tanto públicas como privadas, têm que seguir uma diretriz nacional, uma diretriz curricular, onde prioriza a formação de profissionais para a atenção primária. Tá? Uma formação acadêmica já na universidade, que mostre para ele, que ele possa vivenciar qual a importância dele atuar na prevenção, na promoção, no cuidado primário com a saúde, certo? E o nosso Ministério da Saúde, né, sai com uma situação nova agora, que depois de tantos anos, depois de vários anos aí de construção do SUS, de investimento na atenção primária, pela primeira vez, Cícero, a gente vê falar que o Ministério da Saúde vai contratar médico de fato. Vai realmente contratar médico para atuar, certo? Então, essa contratação ela estava sempre na mão do município e na mão do Estado, né? Nós temos médicos na assistência, médicos que são contratados pelo município, por concurso público ou por outra forma de contratação, e pelos estados. Mas o governo federal não tinha essa atuação. Então, agora com o programa Mais Médicos pelo Brasil, né, Médicos pelo Brasil, ele vai fazer essa contratação via CLT, vai fazer uma valorização de carreira. Então, isso era uma coisa que era esperada pelos médicos de atenção primária no Brasil. E eu acho que isso vai dar um salto de qualidade em cima da situação atual, que os médicos não tinham uma vinculação e sim recebiam uma bolsa de especialização para atuar no programa Mais Médicos. Agora eles vão poder fazer um concurso, fazer uma prova seletiva e terem vínculo por CLT sem prazo definido de encerramento e com uma carreira que tem um início, uma progressão de carreira, com salários que pode chegar a 31 mil no final de carreira. Então, é uma coisa considerável hoje. Muitos colegas, muitos estudantes já chegam para mim na faculdade perguntando como é que é isso, como é que vai ser isso. Isso vai dar uma mudança na atenção primária do nosso país. Por falar em universidade, doutor Théo, o senhor também milita na docência, é professor da UNIT. Como o senhor avalia a qualidade das universidades particulares de medicina em relação às universidades públicas? As universidades particulares, Cícero, têm enfrentado um problema que já era imaginável, né? Do ponto de vista da estrutura da própria universidade, elas estão muito bem, né? Do que elas podem gerenciar, do que elas podem construir, entendeu? Então, você vê, nós temos uma estrutura muito boa no curso de medicina, uma estrutura excelente no curso de medicina da UNIT, em termos do que a universidade pode contemplar, em sala de aula, estrutura de computadores, de laboratórios, essa coisa toda. Mas o curso de medicina tem suas especificações, né? A gente depende do hospital, a gente depende do centro cirúrgico, a gente depende de uma rede, a gente depende do setor público para que se aprenda medicina. Não dá para aprender medicina no setor privado, puramente, tá? Então, nenhuma universidade privada nesse país consegue ter uma autonomia para 100%, de 100% na formação do médico que ele tem lá no quadro. Então,
É lógico. Então, a dificuldade das universidades privadas, ela esbarra na dificuldade do setor público. Se o setor público está sucateado, se o setor público está lotado já de alunos, o setor público já tem dificuldade de preceptores, já tem dificuldade de material, já tem dificuldade disso, o aluno vai aprender dentro dessa dificuldade. Ele vai passar por lá, mas vai aprender também com essas limitações. É fato, doutor Theo, o avanço de muitas redes farmacêuticas e o lobby, né, de grandes laboratórios através de seus representantes. Como lidar com esse assédio? Esse mecanismo do lucro na saúde é algo nocivo? Ah, lógico, sempre vai ser, Cícero. Eu vejo assim, a saúde como mercadoria é uma coisa complicada, sempre vai ser. Seja do ponto de vista do procedimento, do medicamento, dos insumos. Na hora que o lucro está no primeiro lugar, alguém vai tomar um prejuízo com isso. Seja quem custeia, seja quem deveria receber isso aí, né? Seja o paciente que não vai poder comprar a medicação porque ela é muito cara, seja alguém que vai pagar a medicação para aquele paciente, mas tendo que pagar muito caro por isso. Então, o país precisa investir em tecnologia, precisa investir em produção desses insumos, tá? Precisa criar mecanismos de baratear e de subsidiar esses insumos que é necessário, né? Ninguém toma remédio por prazer, ninguém usa uma prótese porque acha bonitinho, né? Uma prótese por acidente, né? As próteses estéticas até que sim, mas essas aí não precisam de custeio do setor público. Mas o indivíduo que precisa colocar uma prótese no fêmur, precisa colocar uma prótese no coração, ele não vai fazer isso porque acha bonitinho, porque ele vai ficar mais apresentável. Claro. Ele necessita disso. É uma necessidade para a sobrevida dele. Então, na hora que isso tem um custo muito elevado, você vai limitar a oferta desses produtos, né? Seja do medicamento que é mais caro, seja do insumo que é mais caro, você vai limitar. Alguns privilegiados vão conseguir isso depois de muita dificuldade, de muita concorrência, de muito vai para lá, vem para cá, é que vai conseguir. Então, realmente é um prejuízo grande o custo ser alto e ter, sei lá, empresas aí multinacionais lucrando muito com financiando esse tipo de negócio, né? Doutor Theo, nós temos um quadro aqui no programa, ao final sempre dos nossos programas, que é o curto ou não curto, seguindo as tendências das redes sociais. A gente apresenta uma imagem para o entrevistado, pergunta se ele curte ou não curte e faça um breve comentário se assim entender, ok? Tudo bem. Vamos para a primeira imagem. Ministro da Saúde, Mandetta. Luiz Henrique Mandetta. Então, curto ou não curto? Eu curto o Mandetta pelo seguinte, eu acho que ele tomou, dentre todos os ministros que passaram nos últimos anos, ele conseguiu tomar uma postura em relação à atenção primária, que é a área que eu atuo, que é a área que eu milito também, mas assim, não por isso, mas pelo benefício que isso vai trazer para o nosso país. Se a gente conseguir manter profissionais de atenção primária nos lugares de mais difícil acesso desse país, se a gente conseguir fazer a manutenção dessa assistência ao longo de muitos anos, eu acho que isso vai marcar um histórico na passagem do ministro Mandetta, tá? E é um começo, eu acho que ele está tendo essa coragem de fazer de ter tomado essa decisão. Próxima imagem. Medicamentos genéricos. Então, o medicamento genérico também, eu acho que foi um grande avanço no nosso país, tá? A lei do genérico, ela limitou um pouco aquilo que você falou, o avanço do preço de medicamentos de referência, de medicamentos de marca, de medicamentos de alto custo. Precisa ser melhorado, precisa ser implementado, eu acho que precisa ser melhor fiscalizado até. Alguns colegas médicos já discordam de algumas substâncias, de alguns genéricos, de outras não. Prescrevem um genérico e outros não prescrevem. Mas o medicamento genérico tem essa característica, né? De tirar o peso da marca, de tirar o peso da indústria na hora de você aplicar o custo de um medicamento. Curto ou não curto? Curto, sim. Próxima imagem. Telemedicina. A telemedicina, me permita dizer o seguinte, Cícero, nós precisamos regulamentá-la, né? Precisamos regulamentá-la, ela ainda é uma incógnita no nosso país. Algumas pessoas trazem alguns aspectos que podem ser negativos na telemedicina. Por exemplo, uma teleconsulta, né? Você não está à frente de um paciente na hora que ele precisa fazer consultas à distância, isso pode ser negativo. Mas no momento que você pode encurtar a distância também,
como pacientes que estão a quilômetros e quilômetros de um especialista, e você poder estar com o seu médico de família, junto com o médico do lado, fazendo uma interconsulta com um profissional à distância, sem precisar fazer um deslocamento desumano, às vezes, do paciente para chegar até essa especialidade. É dispendioso. A gente tem um país caro, com dimensões continentais, né, com regiões com então, assim, peculiaridade, dificuldade de locomoção. A telemedicina, eu me permito a não dizer a você que eu curto ou não curto, porque a gente precisa regulamentar ela, precisa ajustar. Eu acho que os médicos brasileiros vão precisar fazer esse papel, tá? De ajustar uma melhor telemedicina para aquilo que a gente mais precisa. Próxima imagem. O secretário estadual de saúde, Alexandre Aires. Alexandre Aires, né, entrou na pasta recentemente. Eu acho que é uma pessoa que tem experiência no setor e tem mostrado, assim, que o estado de Alagoas vai enfrentar muitas dificuldades, deve estar enfrentando, né? Mas eu curto quem se dispõe a fazer esse desafio. Não é fácil assumir uma pasta como a saúde no nosso estado, tá? E o Alexandre tem mostrado uma pessoa aberta a conversar com os profissionais, a abrir o debate. Então eu curto a escolha do secretário. Próxima imagem. Médicos cubanos. Agradeço imensamente a participação dos médicos que passaram aqui nesse país, que se dispuseram a deixar suas famílias e a entrar nas nossas comunidades, a cuidar da nossa população com o carinho e com a dedicação que eles tiveram. Apesar de todo um descaso do próprio governo cubano e muitas vezes até do próprio governo brasileiro, que podia ter sido mais incisivo na hora de dizer como eles deviam ser tratados aqui do ponto de vista até de retorno financeiro, certo? Mas eles não hesitaram em nenhum momento em estar lá todos os dias, em assumir com responsabilidade o que foi proposto para eles fazerem, certo? Então a gente só tem a agradecer. Eu participo da supervisão do programa Mais Médicos, conheci vários colegas cubanos, conheci a história pessoal de muitos deles e vi como eles são competentes em fazer atenção primária, são sim, fizeram uma atenção primária muito adequada aqui, mesmo com a dificuldade de estrutura. Então curto bastante o trabalho da atenção primária do médico cubano. Doutor Theo, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação. É sempre muito bom termos entrevistados que têm conteúdo, que têm informação importante para a sociedade. Então, reitero desde já o convite para que possa estar aqui em outras oportunidades. Costumo dizer que a saúde é o maior patrimônio que o ser humano tem. Então, falar de saúde é algo muito importante. E deixo aqui um espaço para que o senhor faça suas considerações finais, por favor. Ok, Cícero. Mais uma vez agradeço o convite e me coloco à disposição sempre que você precisar, que a gente possa aqui falar desse e de outros temas. E queria finalizar dizendo o seguinte: quando eu estava fazendo o levantamento das capitais do país, em termos de cobertura de atenção primária, eu fiz um rankingzinho aqui do Nordeste e você veja uma coisa: nós temos uma capital de um estado que também é pobre, como o estado do Piauí. E nós temos a capital Teresina com 861.442 habitantes, quase 1 milhão de habitantes. A cobertura, Cícero, de atenção primária em Teresina, numa capital, é de 100%. Que bom. Ou seja, nós temos João Pessoa, aqui pertinho da gente, tá? Com 84% de cobertura de atenção primária. Então eu acho que a atenção primária tem esse desafio dos gestores, se coloca como realmente a saída e a forma que você pode alavancar esse setor, o setor de saúde. É a forma que você pode equacionar os gastos e os resultados investindo na atenção primária. Não vejo outro caminho. Então, assim sendo, eu deixaria como recado para toda a população que cobrem dos seus gestores, cobrem dos seus representantes um melhor investimento na promoção da sua saúde, no cuidado com o futuro dos filhos de vocês, da família de vocês, da cidade de vocês, da comunidade que vocês vivem, tá? E isso é papel do gestor nacional, do gestor estadual e do gestor municipal. Somente essas três esferas juntas e não cada uma brigando por espaço, somente essas três esferas de poder atuando juntas, Cícero, é que a gente consegue construir uma atenção primária de qualidade.
Não dá para achar que o município sozinho vai conseguir fazer isso ou o nível federal vai ter que estar sempre fazendo intervenção, né? Então, mas a participação popular, a participação da sociedade nesse processo também, até porque está previsto na nossa Constituição essa participação, ela é oficial dentro do SUS. Então, que a população perceba que este é o caminho para ela ter uma saúde melhor. Ok, doutor Theo, agradeço mais uma vez. Obrigado a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.